pergunta é sobre a diferença entre metas e iniciativas e qual a relação com as ações orçamentárias. E o plano orçamentário é efetivo em adequar o planejamento do orçamento? Bem, a princípio, o que a gente tentou tratar como metas no PPA são entregas efetivas. O que efetivamente eu vou entregar para a sociedade, uma meta qualitativa ou quantitativa concreta. E as iniciativas são atividades meio, ou até entregas parciais, ou até ações que me ajudam a concluir ou efetivar a meta. Então, por isso que tem uma quantidade enorme de iniciativas. A gente quis tirar essas iniciativas da meta, porque no debate com a sociedade o que importa é o resultado, e não os meios para chegar ao desenvolvimento desses meios. Né? Agora, do ponto de vista do governo, do monitoramento, ele tem que saber o que está acontecendo para ver se aquela meta vai ou não ser executada. Um pouco essa foi a tentativa dessa separação. O plano orçamentário ajuda. A tese central era tentar, na medida que a gente juntou a ação orçamentária com o objetivo, era efetivamente dar mais liberdade para o gestor escolher, de acordo com a conjuntura, qual é a melhor forma de viabilizar o objetivo. Às vezes é deixando uma meta de lado, viabilizando o outro, né? Se aquela está mais dando melhor resultado, exatamente para que a gente conclua e viabilize o objetivo. A meta nada mais é do que um instrumento para viabilizar o objetivo. Tem uma pergunta em relação se a gente vai fazer no PPA 2016 e 2019, o que aconteceu já no PPA anterior em relação ao sistema mais digital, mais aberto de acesso à informação, de acesso ao público sobre o processo de monitoramento. Sim, a gente está querendo criar um sistema, não está pronto ainda, mas a tese é que a gente tem um sistema que tem uma vinculação, uma interface forte com a sociedade a partir do resultado do monitoramento, para que possa ter esse acompanhamento mais efetivo. Tem uma pergunta aqui mais desafiadora, que é qual a inovação do processo apresentado, ou seja, o que a gente apresentou efetivamente tem ou não tem alguma mudança. Bem, na administração pública você não destrói nada e começa do novo, da estaca zero, você constrói e tenta se construir a partir das experiências, muitas vezes não da forma e na velocidade adequada, né? Mas também respeitando as estruturas existentes. Eu diria assim, o processo de inovação existe, ele está numa relação mais efetiva com a sociedade. Nesse primeiro momento, a sociedade mais organizada, via aquela que participa dos diferentes fóruns, e também está numa tentativa de transformar o monitoramento numa ação mais concreta de gestão. Se a gente não fazer isto, fica somente o relatório. Essa tese das oficinas, a tese do debate associada à história da comissão, eu vou dar alguns de avaliações, concordando com o que a professora colocou. Eu acho que nós temos elementos concretos, políticas que precisam de avaliação rápida de gestão, como a gente precisa de avaliações estruturadas. Eu vou dar alguns exemplos aqui que a gente está discutindo, que às vezes a gente está tão acostumado a trabalhar que a gente não percebe. Um dos itens que a gente está avaliando é o pagamento do cartão da Defesa Civil. Um dos objetivos concretos do cartão da Defesa Civil era dar mais transparência para os gastos que o gestor estadual ou municipal fazia do recurso que ele recebia do governo federal numa situação de emergência. Efetivamente, quando a gente vai avaliar esse objetivo, a princípio deu mais transparência. Não vou dizer que deu transparência total, porque ainda você consegue ver no cartão o que ele comprou. Tá? Onde comprou, melhor dizendo, mas não necessariamente o que comprou. Mas nos assustou quando a gente descobriu que há municípios que demoram até 6 meses para receber o dinheiro. Então, numa discussão rápida sobre o cartão, como é que pode? Se eu tive uma emergência, eu preciso de um dinheiro para comprar água, colchão, medicamento, como é que o dinheiro pode chegar no município 6 meses depois? Ou no Estado? A princípio, o cartão é para ser menos burocrático. Em geral, é menos burocrático. Só que os tempos para fazer as avaliações não entraram na discussão. Aí tem o tempo de reconhecimento, tem o tempo de análise dos projetos, né? Depois de analisados os projetos, não necessariamente o município ou o Estado precisa gastar exatamente do que está no projeto. Aí nós estamos começando a nos perguntar, precisa o projeto? Quantos municípios que pedem ou estados que pedem são recusados?
Estamos olhando 1%, 2%, 5%. Se é um número tão pequeno, não dá para fazer um checklist e ganhar 2 meses num processo desse. Então, tem muita coisa na política pública que a gente se vicia e toca no piloto automático, e há condições de fazer revoluções do ponto de vista de facilitar redução de tempo, redução de custo. Né? Nós estamos discutindo a Lei Rouanet. Um dos problemas do Ministério da Cultura é que eles têm processos de avaliação de incentivo fiscal de 20 anos sem analisar. E a lei diz que se você analisar e der recusado, der um problema, aquela instituição não pode receber mais, pelo menos por 3 ou 4 anos. Nesses processos de 20 anos, tem projeto de 20 mil, tem projeto de 10 mil e tem projeto de 5 milhões. É tratado tudo da mesma forma. Aí você prioriza os novos. Se você não tiver uma revisão dos procedimentos e pensar tamanhos diferentes, tipos de projetos diferentes, não adianta você entrar numa discussão de que tipo de projeto você vai apoiar, se mesmo o pacote todo você não consegue dar vazão. Então, tem questões de gestão que um processo de monitoramento, ele tem que ser mais do que simplesmente eu chegar na avaliação final e dizer estamos conseguindo disponibilizar recursos e apoiamos X projetos de audiovisual. Eu tenho que ver quem está sendo apoiado, eu tenho que ver como é que está sendo esse processo. O que mais tem no governo é comissão para analisar, não é nem grupo de trabalho, é comissão para analisar determinadas situações. E aí, quando você começa a ver, tem comissões que tem que existir, porque você pega que o percentual de aceite ou recusa gira em torno de 40% a 70%. Então, efetivamente, há um juízo de valor. Há comissões que a recusa ou aceite é acima de 95%. Aí se pergunta, por que eu tenho uma comissão para analisar uma coisa que, em geral, ela aprova tudo ou recusa tudo? Será que um checklist, vamos descobrir quais são os que foram recusados ou os que foram aceitos, e vou ver se com um checklist você não resolve? Então, tem exemplos no processo de monitoramento que tem que ser mais do que simplesmente analisar o quantitativo da meta e dizer, estamos conseguindo ou não estamos conseguindo. Estamos conseguindo em que tempo, em que condições? E para encerrar, eu acho que tem uma discussão, dois elementos para encerrar aqui. Tem uma discussão que o nosso ministro tem colocado no debate, e essa é um pouco a área dele, que é o debate de um cidadão, um Estado. Hoje você tem um cidadão que quer se relacionar com um Estado e tem que se relacionar com 50, 100 Estados diferentes. Ou seja, o Estado pede uma declaração do próprio Estado, emitido pelo Ministério vizinho. E assim sucessivamente. Então, você tem um conjunto de burocracias. Eu não estou dizendo que você não precisa ter a certidão, mas a certidão poderia ser dada pelo próprio Estado. Então, uma das teses que ajudará no processo de monitoramento e eficiência é o cruzamento de bancos de dados, que a gente não tem no governo federal para questões simples. E aí você gera todo um aparato, né, para tentar resolver um problema que, às vezes, a solução está dentro do próprio Estado. Nós temos aqui, fazendo um debate com o que foi colocado, o Bolsa Família é um exemplo do processo de massificação e simplificação. Mas, da mesma forma que nós temos o Bolsa Família, tem o Garantia Safra, temos outros programas massificados, cujo objetivo político da política de desenvolvimento inicial era massificar rapidamente, e por isso desburocratizar, que hoje pecam por falta de alguns controles. Então, o desafio é como que eu faço uma política simples, que consiga manter a sua massificação, mas que eu tenha algum controle que me ajude a manter. O Bolsa Família, por exemplo, qual que é um dos problemas que a gente tem? É uma declaração do indivíduo que informa, quando lá junto à assistente social do município, qual a sua renda. E ela tenta, na conversa, fazer uma entrevista e montar a renda. Essa renda é colocada no cadastro. Pode ser que no mês seguinte ele passe a receber o Bolsa Família. Às vezes nós vamos demorar 1 ano, 2 anos, para conseguir fazer um cruzamento com outro banco de dados do próprio governo que daria informação daquela renda dele e que eu poderia ter evitado um desvio, ou não sei se seria um desvio desta forma, o mau uso aqui, porque em última instância também é uma população de baixa renda, mas fugindo do critério do programa. Então, eu tenho que avançar num processo de simplificação, sim, temos que fazer com que essa relação um cidadão-Estado avance, mas de forma efetiva, sem perder um pouco dessa ótica do controle da política,
né, para que efetivamente ela atinja os objetivos. Então, tem uma série de questões colocadas na mesa que ou o monitoramento pode me dar a resposta, e tem que entrar nessas respostas, e não ser o burocrático simplesmente como muitas vezes ele é. A avaliação precisa de avaliações executivas, nós fazemos poucas avaliações executivas, que é um ministério em conjunto com o outro, ter o olhar de fora, no diálogo com o ministério, tentando ver os processos, que uma avaliação mais aprofundada talvez não entre nesse nível de detalhe, ela vai buscar mais o resultado da política, e a gente precisa ter, sim, essas avaliações mais de fundo, que são avaliações que vão ver o resultado conjunto da política, mas muitas vezes não vão entrar nesse detalhe que é fundamental para que a gestão seja melhorada. Nós precisamos que a população tenha serviços melhores, mas também precisamos que o Estado, para prestar esse serviço, cada vez seja mais eficiente e menos caro, ou menos dispendioso de recursos. Eu acho que esse é um pouco do desafio que a gente tem na transformação do monitoramento e da avaliação como instrumentos de gestão. Vamos conseguir fazer com que todos os gestores adotem a avaliação e o monitoramento? Eu acredito que hoje nós estamos numa situação que, tem, como o próprio Jackson já falou, está colocando uma faca mais forte no pescoço das pessoas para que isto venha avançar. Então, talvez, já está se falando em checklist para a criação de programa. Ou seja, todo programa a ser criado deveria passar por um checklist, que seria público, que teria lá o público, os custos, o risco, os riscos possíveis de viabilizar ou não, quais as ações que você está adotando para mitigar ou para eliminar aquele risco, quais são os itens de monitoramento, quando você vai monitorar, ou seja, a política teria que vir com isso, com um questionáriozinho pronto, de forma muito simplificada, para que ela pudesse ser implementada. Isso é uma coisa que pode até avançar e ser um processo de uma legislação no futuro, que force você a pensar e exigir esse debate, para não evitar que muitas vezes acontece de uma política ser formulada na cabeça de um gestor, pode ser um secretário, pode ser um ministro, pode ser o presidente da República, e isto vire um programa e muitas vezes não tem esse embasamento. Acho que esse é um desafio que a gente tem, concordando aí com o debate colocado anteriormente. Obrigado.